Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Dando hoje prosseguimento à leitura do Livro dos Médiuns, no capítulo 20, Influência Moral do Médium, item 229. Ele se inicia dessa forma. Ao lado desse quadro, vejamos o do médium verdadeiramente bom, em que se pode confiar. Que quadro Kardec está se referindo? É o quadro das imperfeições morais, que nós vimos anteriormente, no qual o orgulho e o egoísmo são considerados pelo Espiritismo como os mais importantes, imperfeições que levam a enganos, diminuem e até impedem que o médium seja considerado um médium confiável. O médium orgulhoso não é um médium confiável. Agora, a partir desse item de hoje, já não estão sendo mais tratadas as imperfeições, mas as qualidades que tornam o médium digno de confiança, mas que ainda assim, obviamente, não o transformam num médium perfeito. Médium perfeito, nós sabemos, como já Kardec nos mostrou anteriormente, que seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor médium é o que, simpatizando com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Continuando, suponhamos primeiro uma facilidade de execução suficientemente grande para permitir que os espíritos se comuniquem livremente, sem o embaraço de qualquer dificuldade material. As dificuldades materiais, elas sempre existem. Nós temos a necessidade de trabalhar, de se dedicar à família, de ter um tempo para estudo, de visitar os parentes, visitar os amigos, férias, cuidar das crianças. Isso tudo toma um tempo que muitas vezes nós depois achamos que não temos o tempo para desenvolver e para trabalhar a nossa mediunidade. O médium, o bom médium, ele tem que vencer essas dificuldades e arrumar um tempo e um espaço para o exercício de sua mediunidade. Tanto, obviamente, quanto permitam as disposições e as possibilidades de cada um. Continuando, isto posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente e, para tanto, o que mais nos deve interessar não são os nomes, mas a linguagem. Jamais ele deve esquecer-se de que a simpatia que conseguir entre os espíritos bons estará na razão dos esforços feitos para afastar os maus. Simpatia. Essa simpatia que atrai os bons espíritos é aquela mesma simpatia que nós dispensamos para as pessoas simples que nos auxiliam, que estão junto de nós, são os pequenos que nos assistem, são os pequenos comerciantes, o caixa do supermercado, o pessoal da limpeza, pessoas simples, o pessoal da copa, são pessoas simples cujo sorriso, o cumprimento nos fazem tanto bem. Na maioria das vezes, os espíritos com os quais temos contato direto, não só pela psicografia, pela psicofonia, mas pela simples e tão útil inspiração. Eles estão ao nosso lado, nos inspirando o tempo todo. Muitas vezes nos alertando que esquecemos alguma coisa, deixamos uma comida lá no fogo e daqui a pouco vai queimar. E são espíritos simples, espíritos benfazejos, que nos alertam dessas necessidades, nos dão opiniões, nos dão intuições muito boas, nos dão inspirações muito boas. E eles não ostentam um nome notável.
são simples. Agora, a sua presença afasta os maus espíritos. E a prática que nós vamos adquirindo em perceber, entender, dar atenção suficiente a esses contatos que eles fazem, nos gabaritam para que nós tenhamos contato com espíritos mais elevados. Aí a gente já está sabendo como é que funciona a coisa. Prosseguindo, convicto de que a sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem, não se prevalecerá dela de maneira alguma, essa faculdade, nem se atribuirá qualquer mérito por possuí-la. Recebe como uma graça as boas comunicações, devendo esforçar-se por merecê-las através da sua bondade, da sua benevolência e da sua modéstia. O primeiro, o médium orgulhoso, se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. E este, o bom médium, se humilha por se considerar sempre indigno desse favor. Se humilhar aqui está no sentido de exercer a humildade, ou seja, ser humilde para reconhecer a graça de receber boas inspirações, intuições. Ser humilde para agradecê-las e não ficar apenas pedindo isto ou aquilo o tempo todo. Ser humilde para reconhecer suas próprias limitações e fraquezas. E aí sim nós vamos pedir força e disposição para poder superar essas fraquezas que nós temos. Finalmente, ter consciência de que somos apenas um instrumento nas mãos dos espíritos, não nos deixando levar pelo orgulho, ostentando e exibindo qualidades que ainda não são nossas. Essas coisas nós devemos agradecer aos espíritos que nos inspiram, que nos sopram o ouvido, e não ficar achando que isso tudo partiu somente de nós. Nós temos que ter essa humildade. E assim terminamos mais esse item do livro dos médiuns. Agradecemos a inspiração e nos despedimos desejando que a paz e a graça do Mestre Jesus continue hoje e sempre entre nós. Boa tarde.